Graças e paz a todos. Um bom dia, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra de reflexão para todo cristão, né? E às vezes até para a pessoa que não é cristã, que é cristão também, já na igreja, mas tem um conhecimento, né, do profeta e a profecia. Não, é Deus, a profecia e o profeta. E o que acontece? Deus, ele usa seus profetas ainda na terra. Só que existe uma coisa que as pessoas acham que quando Deus usa o profeta, as coisas vão acontecer rápido, né? Vão acontecer no piscar de olhos, vai acontecer amanhã ou durante uma semana. Aí a pessoa fica na expectativa de esperar um mês e nada. Aí o que acontece? As pessoas avaliam o profeta pela profecia, que o qual não aconteceu, e taxam ele de falso profeta, ou então ela de falsa profeta, né? E as pessoas fazem um julgamento precipitado, porque Deus é Deus, o tempo de Deus é o tempo de Deus, o nosso tempo é o nosso tempo. Quem ordena todas as coisas, quem controla tudo é Deus e não nós. Às vezes o profeta, ele é controlado por Deus, ele entrega a profecia, mas o cumprimento só vai acontecer de acordo com o que Deus decidir como aconteça. A permissividade de Deus, o tempo, a hora, ou talvez até nem aconteça, porque de repente vai haver um arrependimento. Vocês estão entendendo? E às vezes as pessoas elas tem profetas que entregam profecia que acontecem, mas lá atrás, há muito tempo atrás, há uns 4, 5 ou 7 anos, ou 8 anos, alguém profetizou a mesma coisa que aconteceu, e outro mais à frente, pode ter sido 4 ou 3 anos, profetizou a mesma coisa que foi acontecer no dia que aquele profeta foi utilizado para falar sobre aquilo, o qual veio o acontecimento e aconteceu. Então Deus, ele a partir do tempo, né, da entrega dessa profecia, nós vemos que o nascimento de Jesus já foi protagonizado por Deus desde lá de Gênesis, que viria da mulher, né, e o qual pisaria na cabeça da serpente. Quem é isso? Ali era a promessa do próprio Jesus que viria, né? Ele viria. Então o que acontece? Eu experiência sobre isso, que 2010 Deus havia me revelado sobre a pandemia que viria, o qual aconteceu em 2020. Só que naquela época, olha só, faz a conta de 2010 até 2020, quanto tempo e quantos anos fazem? Então as pessoas me falam, tá amarrado, tá repreendido e blá blá blá, essas coisas tudinho. E como não aconteceu tempo, no mínimo alguém me chamou de falso profeta. Chamou falso profeta. Mas aí que está o problema. 2020 veio se cumprir, tanto que uma dessas pessoas que nem era crente, nem era cristão, que eu entreguei, escrevi na rede social, não fazia live como eu faço agora, mas escrevi, ela me lembrou e falou, pastor, você se lembra, olha só, faz a conta de quanto 2010 até 2020, faz a conta quantos anos? 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 11 anos, se eu não me engano, 11 anos para se cumprir, ou 10 ou 11 anos para se cumprir uma profecia, ou qual
poderia haver arrependimento, poderia até não se cumprir, mas infelizmente aconteceu, porque Deus, ele fala e as pessoas são incrédulas, as pessoas murmuram, as pessoas criticam, as pessoas questionam, e veio a acontecer. Então olha só o tempo dessa profecia para acontecer. Deus tem me mostrado mais, mas eu sempre falo para as pessoas, eu falo bem desenhado, só olha, não é o meu tempo, Deus mostrou com isso aqui, agora você tem que tomar precaução e já ter inteligência, uma segurança dentro de si, e se estruturar na rocha, porque a qualquer momento, a qualquer ano, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pode se cumprir esse ato, ou também não poderá se cumprir, porque se há arrependimento, às vezes Deus perdoa. Quando Deus em 2020 me deu uma mensagem para me passar todos nas lives e falar sobre 2 Crônica capítulo 7, versículo 14, né? Se o meu povo se chama pelo meu nome, tu vai lá ler, para que você compreenda e entenda que Deus quis falar naquela época sobre arrependimento, falou sobre pecado, que o pecado estava muito mal, o mundo estava mal, e o que veio, Deus me mostrava, não era só para o Brasil, era para os 4 cantos da terra. Então era todos, sendo para cristão e não crente. Se a Bíblia nos testifica e nos fala que a chuva que cai sobre o justo e o injusto, então, meu filho, às vezes tem crente que fala assim, não, nós não seremos atingidos. Se você vai ser sobre o justo e o injusto. Só que o justo tem uma fé, e ele tem uma credibilidade que Deus nos guarda, e Deus sempre está nos protegendo daquele, mas que nós estaremos no meio, nós estaremos no barco, e ao qual por fora do barco estará as ondas enormes de 15, 20 metros de altura, e ventos fortes, impetuosos ali balançando o barco para lá e para cá, mas dentro do barco nós temos uma segurança que é Cristo Jesus, o qual nós estamos ali na temperança e calmos diante de tudo, está entendendo? Então nós temos que compreender as coisas espirituais. O mundo espiritual existe, e vocês venham compreender que o mundo espiritual não é igual ao material. Por exemplo, quando uma pessoa tem um arrebatamento espiritual, nós vemos quando ela volta o testemunho dela, que ela conta aquela fração de segundo, enquanto nós somos fração de horas. Tá entendendo? Foi que nem igual a passagem de Ezequiel no livro de 37, quando Deus leva ele espírito no meio do vale cheio de ossos secos e faz ele rodear aquele vale. Em espírito, Ezequiel, ele andou ali rápidos, em segundos. Mas se nós fôssemos andar no meio do vale dos ossos secos, rodear, porque havia ali um numeroso povo, muito grande, um povo ali no meio daquele vale, e aquele vale era pequenininho, era grande, enorme, e aqueles ossos secos representavam o povo. Quer dizer, se Ezequiel tivesse que fazer assim, normal, no natural, ele ia devorar dias, né? Ou um dia todo, não sei, ou mais, para poder rodear o vale, certo? Onde que Deus queria que ele rodeasse, e que rodeou em menos de um segundo. Em espiritual, vocês estão entendendo? A dimensão é diferente. Então nós temos que entender que profecias, profetas, tem muitas profecias aí que se cumpriram, e o qual profetas que profetizaram recentemente se cumpriram. Tem profecias aí que veio profetas profetizar, que são profetas mentirosos, são enganosos, são profetas que deram ouvido a demônios. Vamos lá, os profetas de Acabe, 400 profetas que profetizavam, vai, a vitória é tua, a vitória é isso, vai lá contigo, Deus é contigo, e acabou. Só um profeta profetizando a verdade, falou, se tu for, tu vai morrer. E ele não acreditou, e ele morreu.
Então uma coisa é certa, quantos profetas estão profetizando aí que Lula foi de Deus, que ele está aí porque Deus colocou ele, que não sei o que? Esses são os profetas de Acabe, aqueles o qual o espírito mentiroso entrou na boca deles. Então eles estão aí falando, o Lula é de Deus, o Lula foi isso, e antes eles profetizaram também. Agora é engraçado que esses profetas aí começaram a profetizar no meio antes das eleições, né? Um pouquinho antes das eleições. Incrível, né? Incrível, né? Existe, Bolsonaro Deus já tinha um propósito com ele há muito tempo já na presidência, e um pastor já tinha profetizado na vida dele que ele seria presidente do Brasil, e foi. É assim que tem que ser. E não foi no mesmo ano que ele foi eleito, antes do ano que ele foi eleito, foi muito antes, Então, é dessa forma aí, gente. Então não chame, não julgue, não fale de coisas que vocês não entendem e de coisas que vocês não têm conhecimento. Nós temos que analisar, nós temos no espiritual, nós temos que entender do que nós falamos. Então, eu peço sempre a Deus sabedoria, que você possa pedir sabedoria também para entender as coisas de Deus, nós entendermos as coisas de Deus, porque senão nós falamos coisas e a nossa boca, a nossa língua, ao mesmo tempo que ela pode nos abençoar, também pode nos condenar. Está entendendo? O que você fala não tem mais volta. Quando você joga, já falou. É como se diz um provérbio do mundo, o leite já foi derramado. Então são coisas, então nós temos que analisar, nós temos que ver com sabedoria, pedir discernimento a Deus. Deus vê todas as coisas. É como se diz a palavra: do coração dos homens procede os planos, mas de Deus vem a resposta correta e é certa. A última palavra é do Senhor. Então, antes nós falarmos falarmos alguma coisa ou pensarmos, Deus já sabe o que nós vamos falar. Salmo 139, medita nele, é muito bom. Salmo 139, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Um bom dia. Olha, vamos ficar atento, tá? Porque profetas de Deus que profetizaram que aconteceria, que eles profetizaram algo que viria, talvez não possa ser agora, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Esse é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então quando nós falamos, é só o tempo de Deus, é Deus que vai determinar, tá entendendo? O nascimento de Cristo foi a mesma coisa, tá? Lá em Gênesis, quantos profetas profetizaram? Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus, e olha, aconteceu logo após muitos anos passados, foi acontecer. Eu não tenho parâmetro do tempo, né, dos anos, mas se eu soubesse, eu vou ler, vou aprender para eu poder encaixar isso. Então tudo é o tempo de Deus, determinado por Deus, tá? Então, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todo bom dia.